E aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, para a gente trazer notícias do Verdão. Sempre tem notícia do Verdão. Antes da gente ir para o vídeo, que tem notícias importantes, inclusive vamos falar sobre o treino que aconteceu agora cedo, lá no Allianz Parque, tá legal? Um treino diferente, com peças diferentes, numa formação tática também um pouco diferente. Abel dando umas adaptadas, a gente vai falar sobre isso, bem interessante que a gente vai comentar aqui, tá legal? Antes de ir, quero pedir o seu like maroto para qualificar o canal Porco Raiz e nos ajudar a manter esse canal vivo, a manter as nossas ideias vivas e a manter as informações para vocês também vivas. Então, não deixa de dar o seu like, não te custa nada. E dizer também que este vídeo está patrocinado pelo @C9Misa no Instagram, um perfil que vende mantos assim como esse e de outros times também, caso você queira, tá legal? Chega lá, 10% de desconto dizendo que veio do Porco Raiz. Agora, vamos para o vídeo de hoje. Bom, nesse vídeo a gente vai falar também sobre uma questão importante que é a venda do Danilo, que deve acontecer já nessa janela agora de janeiro, porque a gente nota que o clube precisa de receita à vista, receita no ato, em caixa, para liquidar dívidas que começam a se arrastar e começam a deixar a imagem do Palmeiras um tanto quanto abalada no mercado de futebol. A gente vai comentar sobre isso. Mas antes, eu queria comentar sobre o treino de hoje, inclusive eu vou colocar aí a imagem. Vamos colocar a imagem do gol do Dudu, um dos gols aí do treino. Vamos colocar a imagem do gol do Dudu e a gente já volta. Bom, vamos lá. Hoje o treino, eu vou colocar até a formação tática, eu vou colocar aqui do lado, aqui ou aqui em algum lugar, eu vou colocar, tá? Porque eu fiz umas anotações interessantes, porque a gente nota que esse time que o Dudu jogou e que fez o gol é um time alternativo, tá? O Abel, ele utiliza algumas peças titulares e outras peças alternativas, porque eu acho que ele está testando as possibilidades nas substituições para, de repente, preservar atletas no decorrer da competição. É óbvio que ele vai fazendo os seus testes e a gente nota aí algumas mudanças, tanto táticas, né, com relação ao que ele vai colocar em campo de peças de jogadores e atletas. O que ele fez nesse treino de hoje, tá? Ele manteve aí uma formação de saída com 3 zagueiros, retendo um pouco o Marcos Rocha ali pela direita e soltando o Vanderlan, que apoia um pouco mais, tá legal? Então ele ficou com o Gomes, que é a base da nossa zaga, o Kusevich, que seria a alternativa, né? E o Rocha, que ele segura um pouco para fazer aquela formação de saída de 3 zagueiros que ele gosta de fazer. O Danilo fazendo a ligação, né, como primeiro volante, soltando o Vanderlan pela esquerda, apoiando mais, tá legal? O segundo volante ele colocou o Atuesta, que também seria uma opção alternativa, né? E o Veiga criando para os 3, para o trio de ataque. Ele fez um trio de ataque diferente porque a gente não tem o ponta esquerda de ofício nessa formação e ele colocou o Navarro como um ponta esquerda, porém fechando para o meio. Aí ele ficaria com 2 centroavantes pelo meio. No meio ele colocou o Lopes no comando de ataque e o Dudu aberto pela direita, que é onde o Dudu gosta de jogar. E o jogo transcorreu e o treino transcorreu de maneira legal. Claro que contra um time com uma inferioridade técnica natural, né? Mas é uma formação alternativa que de repente o Abel pode estar testando, como eu disse no começo, para fazer suas avaliações de começo de temporada. A gente sabe que ele poderia trocar aí, obviamente, colocar o Rony, colocar o Endrick, colocar outras peças, colocar o Tabata, colocar o Luan, o Murilo, enfim, tem muitas opções aí de titulares e ele fez essa mesclada. Então, assim, fica legal de a gente já começar a entender aquilo que o Abel está querendo para essa temporada. Ele já está pensando nas substituições. Vamos para frente. Bom, como eu falei no começo sobre o Danilo, agora tem uma nova sondagem que é do Nottingham Forest, que é o time do Scarpinha, o Scarpinha que está lá jogando lá a Premier League nesse time inglês, o Nottingham Forest, e tem uma possível oferta. A gente não sabe se realmente ela aconteceu de fato, né? Mas parece que são 18 milhões de libras, o que daria mais ou menos 115 milhões de reais. A gente não sabe de que maneira, se no ato, se parcelado, provavelmente parcelado. O Palmeiras tem negociado muito de maneira parcelada, até a própria venda do Endrick se deu de maneira, né, paulatina, parcelada.
Ou seja, o Palmeiras começa a entrar meio que num parafuso financeiro, porque arrecadou menos do que gastou efetivamente em caixa, mesmo tendo fechado com um superávit contábil, e começa a ficar um pouco sem ar a nível de caixa, de receita, né? E isso faz com que algumas receitas tenham que ser antecipadas ou que se façam vendas pontuais para poder liquidar isso. Tem o dinheiro do Endrick, que vai entrar agora, deve estar entrando, se não essa semana, no começo da semana próxima. Então o Danilo, com certeza, ele vai ser vendido também para fazer essa composição. A gente não sabe se para o Nottingham Forest ou para os outros times, como o Mônaco e outros também europeus que estão interessados no Danilo. Tanto que a gente viu naquela foto do Abel, o Danilo e o Merentiel fora do contexto, né, da planilha do Abel. Então a gente já imagina que essas duas peças realmente estejam no mercado para ser vendidas e deve acontecer isso muito rapidamente. Uma coisa que eu queria pontuar, eu não pontuei anteriormente, mas eu já tinha pontuado ano passado, que é a dívida para com o Peñarol, né, do nosso lateral esquerdo, tá? Infelizmente, essa dívida realmente acontece, o Palmeiras já assumiu essa dívida, US$ 1 milhão, 5 milhões e 300 mil reais, uma quantia insignificante para o tamanho do Palmeiras, e a Leila conseguiu fazer com que isso se arrastasse. Isso é muito complicado para o nome Palmeiras, né? Eu acho que a nossa entidade, que arrecada aí num grande jogo 2 milhões e meio, 3 milhões só de bilheteria, ficar devendo 5 milhões, né, para um time como o Peñarol é muito ruim para a nossa imagem, até inclusive com relação à nossa imagem internacionalmente falando, a imagem da nossa marca. Eu acho que esses 5 milhões não poderiam ter ficado como ficaram. Eu acho que dava para prorrogar, postergar outras coisas, tá? Como, por exemplo, a quitação, né, da dívida com a Crefisa, e premiações que deveriam vir e quitaram lá, poderiam serem jogadas para o caixa do Palmeiras para quitar essas dívidas, do que ficar com o nome sujo, digamos assim. Ou seja, o Peñarol não aceita nenhum tipo de negociação, não quer parcelamento, não quer que a gente consiga facilidade para nós e quer receber no ato. E o Palmeiras parece que vai deixar para que a FIFA solucione o problema, ou seja, com isso ganha um pouco mais de tempo. E a minha opinião, a opinião aqui do Porco Raiz com relação a isso, é que o Palmeiras não deve entrar nessa vibe e nessa pegada dos times de futebol, que é normal, no meio, de ficar prorrogando para cá, postergando, barrigando dívidas. Eu acho que isso não é a política correta para um time tão retilíneo quanto o Palmeiras. Então essa é a minha ideia, é o meu recado que eu queria deixar aí para a querida Leila Pereira. Muita gente fala que eu só passo pano para a Leila Pereira, mas não. Eu sou um cara que eu costumo ser muito isento nas minhas opiniões, nem para um nem para outro. Eu vou naquilo que eu penso, naquilo que eu julgo ser certo e trago aqui para vocês a minha opinião, simples assim, tá legal? Então, nesse caso do Peñarol e essa dívida de 5 milhões, para mim, absurdo deixar como está. Agora vai ter que arcar aí com as consequências, juros, correção monetária, e vai ter que pagar da maneira que a FIFA determinar, porque até então não teve capacidade de negociação efetiva junto com o clube, diretamente lá com o Peñarol. É isso, tá legal? O Palmeiras tem que ser maior do que essas pequenas baixarias do futebol, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço. Qualquer novidade a gente volta, avante palestra.